Olá, gente. Boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, aula de 28. Hoje vamos falar sobre as funções trigonométricas inversas. O que vocês estão vendo aí na tela? O gráfico da função seno de x. A função seno de x, ela é uma função com domínio em R e contradomínio também em R. Note que o conjunto imagem da função seno de x é o intervalo fechado menos 1, 1. Que é esse intervalo que eu estou desenhando de verde. Então, ele representa o conjunto imagem da função seno de x. Certo? Bom, como você observa, seno de x ela não é uma função objetora. Por exemplo, qualquer valor de y que eu der aqui, pega esse valor de y que eu vou chamar de y0, entre menos 1 e 1, certo? Você vê que ele é imagem de infinitos valores de x, certo? Já que essa reta horizontal azul corta o gráfico do seno de x em infinitos pontos. Então, todos esses valores de x aqui, tem como imagem o mesmo y0. Tá? Então, essa função é altamente não injetiva, né? Logo, ela não pode ser bijetora. Agora, se eu fizer uma restrição no domínio e no contradomínio da função seno de x, eu posso criar uma nova função que seja bijetora. Mais precisamente, eu vou me restringir aos pontos do eixo x que estiverem entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? E eu vou me restringir aos pontos do contradomínio que estejam entre menos 1 e 1. Então, eu vou considerar a minha nova função vai estar definida apenas para valores de x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e o contradomínio será o próprio conjunto imagem da função seno de x, que é o intervalo menos 1, 1. E você vê que o gráfico dessa nova função corresponde a essa parte aqui que eu estou pintando de verde, do gráfico do seno. Então, com essa restrição, eu crio uma função que passa a ser bijetora, tá? Porque ela passa a ser injetora e sobrejetora. Porque ela é injetora porque se você agora traça qualquer reta que você passar aqui, cortando o eixo dos y, vai cortar o gráfico da função em apenas um ponto. Indicando, portanto, que para cada y que eu der aqui, vai existir um e somente um elemento do domínio que vai nesse y dado. Tá certo? Então, ela é injetora por causa disso. E ela é sobrejetora porque você vê que o contradomínio da função é também o conjunto imagem da função. Então, com essa restrição, eu crio uma função que é bijetora, portanto, inversível. Tá? E aí, a gente sabe que, dado uma função de A em B inversível, a sua inversa será de B em A. Lembra? A inversa ela desfaz o que a F faz. Então, o contradomínio da F passa a ser o domínio da inversa.
Então está aqui. Contradomínio da função seno passa a ser o domínio da inversa. E o domínio da função passa a ser o contradomínio da inversa. Então, a inversa vira uma função de menos 1, 1, definida no intervalo menos 1, 1, com valores em menos π sobre 2 e π sobre 2. E a gente sabe, né, que, pela definição de função inversa, y é igual a f de x, se somente se o x é f a menos 1 de y. Porque a f leva x em y e a f a menos 1 traz y de volta em x. E a notação que a gente vai usar para representar a função inversa do seno, veja, gente, quando eu falo do seno, está subentendido aí a restrição do domínio. A função seno restrita aos valores de x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Então, a gente vai usar essas notações aqui, ó. Arco seno de y ou seno a menos 1 de y para representar a função inversa f a menos 1 de y. A função inversa do seno. A gente vai chamá-la, a gente vai denominá-la arco seno. Daqui a pouco vai ficar claro o porquê desse adjetivo, tá? Eu não gosto muito dessa notação aqui, porque ela pode dar uma interpretação errônea de que essa expressão equivale a 1 sobre seno de y, o que não é verdade, tá? Então tem que ficar bem claro que seno a menos 1 de y é diferente de 1 sobre o seno de y, tá? E isso aqui é seno de y a menos 1. Esse é o problema dessa notação. Eu não gosto dela por causa disso. Ela é legítima. Muitos livros didáticos usam essa notação. Mas eu não gosto dela por causa disso. Porque a gente tem usado seno, a gente tem convencionado que seno de x elevado a n é seno a n potência de x. Então, por exemplo, seno de x ao quadrado é também seno ao quadrado de x. Tá? E aí, quando você usa essa notação, você está abrindo uma exceção, que é uma exceção que pode trazer confusão. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu prefiro adotar essa daqui, tá? E é a que eu vou usar daqui para frente. Mas eu vou usar mais essa notação do que essa. Mas é bom você estar atento sobre essas duas notações, porque elas vão aparecer também, né? Essa notação aqui vai aparecer também o tempo todo. Bom, então, a gente vai usar arco seno de x para representar a função inversa do seno. Agora é aquilo que eu falei. Agora você troca o y por x, que é, como eu disse, é muito usual na literatura você usar a letra x para representar a variável independente, tanto da função f quanto da sua inversa. Tá? E aí você troca, faz uma troca de y por x, você poderia trocar por u, por z, mas nós vamos usar o x mesmo. Vamos então, como exemplo, calcular o arco seno de 1/2 e o arco seno de menos a raiz de 3 sobre 2. Veja, eu tenho aqui o gráfico da função seno de x, tá? Aí eu pergunto para você, qual é o arco cujo seno vale 1/2? Olha, 1/2, que é o valor do seno do arco, tem que estar onde? Ele tem que aparecer, portanto, no eixo dos y. Se eu quero saber qual é o arco cujo seno é 1/2, então eu vou pegar uma reta paralela ao eixo dos x, passando pelo ponto 1/2 do eixo y, que é essa reta verde aí que vocês estão vendo na tela. Aí, como essa reta vai cruzar o gráfico do seno em infinitos pontos, então você vai ter uma infinidade de arcos cujo seno vai dar 1/2. Né? Por exemplo,
seno de π sobre 6 é 1 meio, o seno de 5π sobre 6, o 13π sobre 6, o menos 7π sobre 6. Então, todos esses arcos aqui, o seno deles vale a mesma coisa, 1 meio. Mas aí eu te pergunto, mas então quem é o arco seno de 1 meio? Aí você entra lá na definição, procura a sua definição. Olha lá, o arco seno de 1 meio vai ser um só. O arco seno de 1 meio, o meio está aqui, ó, na metade, entre 0 e 1. Vai ser π sobre 6. Certo? Então, vai ser um arco do primeiro quadrante, porque π sobre 6 é um arco entre 0 e π sobre 2, portanto, é um arco do primeiro quadrante. E todos os elementos, todos os números reais que eu te der aqui entre 0 e 1, o arco seno vão ser ângulos do primeiro quadrante. E todos os y que eu te der entre menos 1 e 0, você vê que os arcos vão ser ângulos do quarto quadrante. Porque os ângulos entre 0 e menos π sobre 2 são ângulos negativos, quarto quadrante. Então, se você desenhar o círculo trigonométrico, você vai estar considerando os ângulos do primeiro quadrante e do quarto quadrante para representar o arco seno. Então acabou, né? Chama arco seno por causa disso. É o arco cujo seno vale 1 meio. Claro, nós sabemos que tem muitos arcos com essa propriedade, mas aquele que a gente vai chamar de arco seno é o π sobre 6, tá? Que é o arco do primeiro quadrante. Então, o arco seno de 1 meio é π sobre 6. Só tem um, é ele. Os outros não representam arcos seno de 1 meio, mas são arcos cujo o seno é 1 meio. Entendeu a diferença? Tá? Todos eles são arcos cujo seno é igual ao meio. Agora, o arco seno de 1 meio só tem um, é o π sobre 6. Vamos também encontrar agora o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Então, o menos raiz de 3 sobre 2, você tem que marcar ele aonde? No eixo dos y. Tá aqui, ó. É esse ponto aqui. Tá? Menos raiz de 3 sobre 2 é próximo menos 0,86. Portanto, um número que está próximo de menos 1. Mesma coisa, né? Você pega a reta horizontal, cortando o eixo dos y em menos raiz de 3 sobre 2. Essa reta, que é essa reta azul, você vê que ela vai cortar o gráfico também numa infinidade de pontos. Com isso, você vai obter os arcos cujo seno vale menos raiz de 3 sobre 2, que são, por exemplo, o 4π sobre 3. Né? Você vê que o seno do 4π sobre 3 vale menos raiz de 3 sobre 2, né? O 5π sobre 3, o menos π sobre 3, o menos 2π sobre 3, etc. Você tem aí uma infinidade de arcos cujo seno vale menos raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó. Agora, qual deles representa o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2? Agora, veja, como o arco seno é negativo, então você vai pegar o quê? Um arco que esteja no quarto quadrante. Ou seja, entre 0 e menos π sobre 2. Então, o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2 tem um só. E é o menos π sobre 3. Todos esses outros que aparecem aqui são arcos cujo seno, todos eles têm o mesmo seno, menos raiz de 3 sobre 2. Mas o que a gente chama de arco seno de menos raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de menos π sobre 3.
Bom, então agora, qual que é a ideia? É traçar o gráfico da função inversa arco seno de x. Seguindo a orientação para traçado de gráficos de funções inversas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o gráfico da função f e fazer o reflexo dele em torno da reta y igual a x. Então, o que você vê aí? 3 gráficos. O gráfico na cor vermelha é o gráfico do seno de x para x restrito a menos π sobre 2 e π sobre 2. Certo? O gráfico na cor azul é o gráfico da reta y igual a x, né, da função identidade. E o gráfico da cor verde, como ele tem que ser simétrico ao gráfico vermelho em relação à reta azul, então o gráfico da função arco seno de x vai ter esse aspecto aí que vocês estão vendo, que é o gráfico na cor verde. Tá? Note que o domínio do gráfico verde é os valores de x entre menos 1 e 1. E as imagens são os números que estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então você vê que a imagem do arco seno está aqui, ó. Esse é o conjunto imagem. Tá? Claro que ele vai extrapolar os limites menos 1 e 1, que é a limitação das imagens, que representam a limitação das imagens do seno de x, do gráfico vermelho. Tá bom? Bom, uma outra maneira de você desenhar o gráfico do arco seno de x é você fazer o gráfico da função x igual a seno de y. Se você troca os papéis de x e y, mas mantém o x como eixo horizontal e o y como eixo vertical, mas se na equação y igual a seno de x você troca os papéis, de modo que fica x igual a seno de y, e se você fizer o gráfico dessa função, olhando agora o x como o eixo horizontal como o eixo das imagens e o eixo vertical como eixo do domínio, então isso equivale a você girar o gráfico da função seno de x, a velha y igual a seno de x, você faz um giro dela de modo a posicioná-la assim, colocar ela nessa posição vertical que vocês estão vendo. Esse gráfico que vocês estão vendo na cor vermelha é o gráfico da função x igual a seno de y, onde o x agora representa a imagem e o y representa o domínio. Mas x igual a seno de y equivale a y igual ao arco seno de x. Tá? E x igual a seno de y, você restringe aos valores de y entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Veja, aqui é o argumento do seno que tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Consequentemente, a imagem x vai estar entre menos 1 e 1. Tá? Então, y igual a arco seno de x passa a ficar definida para valores de x entre menos 1 e 1. Tá? E corresponde, portanto, a você pegar essa parte aqui do gráfico da função x igual a seno de y. Essa parte do gráfico vermelho que eu pintei de verde representa a parte do gráfico da função x igual a seno de y ou y igual a arco seno de x, para x restrito aos valores entre menos 1 e 1. Tá? E o y, o x está aqui, ó, restrito entre menos 1 e 1. E o y está aqui, ó, restrito entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Ou seja, se você amplia essa parte aqui, o gráfico do arco seno de x é simplesmente um aspecto assim, ó. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é exatamente o gráfico da função y igual ao arco seno de x.
para x entre menos 1 e 1. Tá bom? Da mesma forma que a gente define o arco seno, a gente também define o arco cosseno. Tá? Vamos olhar para a função cosseno. Está aqui. De novo, a função cosseno, do jeito que está, ela não é bijetora. Portanto, não inversível. Só que agora eu vou fazer uma restrição no cosseno, de modo que ela fique bijetora, portanto, inversível. E a restrição que a gente vai fazer vai ser essa daqui, ó. Restrito aos valores de x entre 0 e π. Relativo a esses valores, o gráfico vai ser essa curva verde que vocês estão vendo aí. Tá? Então, a função que a gente vai restringir, o cosseno de x será restrito aos valores de x entre 0 e π, e a imagem, e o conjunto imagem, né, e o contradomínio será restrito ao conjunto imagem menos 1, 1. Ok? Então está aqui. A gente restringe o cosseno para valores de x entre 0 e π, com valores sobre o conjunto imagem menos 1, 1. Então, com isso, ela passa a ser inversível, certo? Porque qualquer reta horizontal que você traçar aqui vai cortar o gráfico verde em apenas um ponto, indicando, portanto, que ela é inversível. Tá? A função cosseno com restrição. E essa inversa, f é menos 1, portanto, terá domínio menos 1, 1 e contradomínio 0π. E a gente vai usar a notação arco cosseno de x ou cosseno a menos 1 de x. Pelo motivo citado anteriormente, eu vou preferir usar essa notação aqui nas minhas aulas, tá? Mas é bom você saber das duas notações. E para achar o gráfico do arco cosseno, nós vamos usar o mesmo procedimento que a gente adotou no seno. Vamos, em vez de fazer o gráfico agora do y igual a cosseno de x, vamos fazer o gráfico do x igual a cosseno de y. Então agora o x passa a ser o eixo das imagens e o y passa a ser o eixo domínio. Então para você ver o gráfico de x igual a cosseno y, é só você girar o gráfico de y igual a cosseno de x e posicioná-lo nessa forma vertical aí que vocês estão vendo. Tá? Então esse é o gráfico de x igual a cosseno de y. E vamos considerar apenas para os valores de y entre 0 e π. Tá aqui, ó, os valores de y entre 0 e π. Então, isso vai me dar apenas essa parte aqui do gráfico. Mas essa parte do gráfico é exatamente o gráfico de y igual a cosseno de x. Por quê? Porque a gente sabe que x igual a cosseno de y equivale a y igual ao arco cosseno de x. Tá? E nessa função inversa, o x, naturalmente, definido entre os valores menos 1 e 1. Então, se você quer desenhar o gráfico do arco cosseno, basta você repetir essa porção aqui do gráfico. Tá? Então vai ficar assim, né? Então esse é o gráfico da função y igual a arco cosseno de x, que é π sobre 2, claro, né? Que é o ponto em que cosseno de π sobre 2 é 0. Então tá aí o gráfico da função arco cosseno de x. Claro que se você colocar o gráfico de y igual a cosseno de x
e o gráfico de y igual a arco cosseno de x no mesmo sistema x ao y, você vai ver que esses gráficos eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Deixo como exercício para vocês verificarem isso. Fica aí como tarefa vocês fazerem isso. Então agora vamos calcular o arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2 e o arco cosseno da raiz de 3 sobre 2. Note que o arco cosseno, as imagens do arco cosseno estão aonde? Em 0π. Isso significa que quando você quer calcular o arco cosseno de um número, você vai buscar os arcos que estão entre 0 e π. Quais são os arcos que estão entre 0 e π? São os arcos do primeiro e segundo quadrante. Tá? Os arcos entre 0 e π sobre 2 são do primeiro quadrante e os arcos entre π sobre 2 e π são os arcos do segundo quadrante. Então, por exemplo, qual é o arco cosseno de menos a raiz de 2 sobre 2? Bom, você quer o arco cujo cosseno é negativo. Então, você vai ter que buscar esse arco aqui, ó, esse θ, porque aqui você está com o menos a raiz de 2 sobre 2. E a gente sabe que esse ângulo é um ângulo de 3π sobre 4, certo? Portanto, o arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2 é 3π sobre 4. E o arco cosseno da raiz de 3 sobre 2? Bom, raiz de 3 sobre 2, ele é um número positivo. Está aqui assim mais ou menos, né? Então, qual o arco que você vai considerar? Você vai considerar, portanto, esse aqui. O arco do primeiro quadrante. Já que você quer o arco cujo cosseno é positivo. Então, é o ângulo entre 0 e π sobre 2. A gente sabe que este arco é o arco de 30 graus, né? Que é π sobre 6. E a gente sabe que o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é o arco de π sobre 6. Ok? Agora vamos para a função arco tangente. Olha para a função tangente. De novo, a função tangente não é uma função bijetora, portanto não é inversível. Porém, se eu restringir o meu domínio a este intervalo aqui, ó, intervalo aberto entre menos π sobre 2 e π sobre 2, restrito a esse intervalo, a minha função ela passa a ser bijetora, certo? Porque restrito a esse intervalo, eu vou considerar apenas essa parte aqui do gráfico. Tá? E esse gráfico verde, como você vê, ele é bijetor. Qualquer reta horizontal que você passar por pontos do eixo Y vai cortar este gráfico verde em apenas um ponto. Então, isso, para obter a função arco tangente, a gente restringe o domínio ao intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. É igual o caso do seno. Né? Para você obter o arco seno, você restringe o domínio no intervalo fechado menos π sobre 2 e π sobre 2. No caso do arco tangente, você tem que tomar um intervalo aberto, porque você sabe que a tangente não está definida nesses extremos, menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Que a gente vê que a tangente do ângulo converge para menos infinito quando você se aproxima de menos π sobre 2 pela direita. E a tangente do ângulo converge para mais infinito quando você se aproxima de π sobre 2 pela esquerda. Então, você restringe a sua tangente ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, então a sua função tangente de x passa a ser inversível. Tá? E aí, a inversa, veja, o domínio da inversa vai ser o contradomínio da função.
E o conjunto imagem da inversa vai ser o domínio da função. Então, a inversa, f é menos 1, vai ser uma função definida de R com valores em menos π sobre 2 e π sobre 2. E a gente vai usar a notação arco tangente de x ou tangente a menos 1 de x. Bom, para você descobrir o arco tangente, vamos usar o mesmo procedimento. Pegue a função x igual a tangente de y. Para você traçar o gráfico dessa função, sem alterar os eixos x com o y, mantendo o x o eixo horizontal e o y o eixo vertical, então para você descobrir o gráfico de x igual a tangente de y, é só você fazer um giro do gráfico de y igual a tangente de x. E aí posiciona dessa maneira que você está vendo aí na tela. Então isso vai te dar o gráfico de x igual a tangente de y. Claro que com y variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. E o x variando em r, certo? Então o y, que é o argumento da função tangente, tem que estar restrito ao intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui, ó, tiro igual, tá? Já vi um erro aqui. É estritamente menor, tá bom? E o x, que são as imagens da função tangente de y, são reais, né? Varre o conjunto R. Então, com isso, você obtém o gráfico de y igual a arco tangente de x. Porque você sabe que x ser igual a tangente de y equivale a y ser igual ao arco tangente de x. Tá? E como você está restrito aos valores de y entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então a parte do gráfico vai ser essa que eu desenhei aqui de verde. Então, esse gráfico que você está vendo aí desenhado na cor verde representa o gráfico da função arco tangente de x. Então, repetindo, para você desenhar o gráfico do arco tangente de x, é só seguir o gráfico que vocês estão vendo aí na cor verde. Então, vai ficar... Então, está aí o gráfico da função y igual a arco tangente de x. Você vê que as imagens estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2, intervalo aberto, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tangente a menos 1 de 1. O que é isso? É o arco tangente de 1. Como no caso do seno, o arco tangente vai ser o arco que estiver nos quadrantes, primeiro quadrante e quarto quadrante. Os arcos cuja tangente são números positivos vão estar no primeiro quadrante. E os arcos cuja tangente são números negativos vão estar no quarto quadrante. Então, o arco tangente de 1. O 1 é um número positivo. Qual é o arco cuja tangente vale 1? Como a gente sabe, é o ângulo de π sobre 4, que é o ângulo do primeiro quadrante. Ok? Você sabe que é π sobre 4 porque a tangente de π sobre 4 é 1. Tá? Aqui, ó, pois tangente de π sobre 4 é 1. Tá, gente? É importante você entender esse conceito de função inversa. É igual aqui, ó, por exemplo. Aqui. O arco cosseno de raiz de 3 sobre 2 é o π sobre 6. Por quê? Porque o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, né? Você vê que o cosseno de 3π sobre 4 é menos a raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Então, essa aqui é entender bem o significado das funções inversas. Por exemplo, o arco tangente
de menos a raiz de 3. Quanto que vale? Menos raiz de 3 é negativo. Então isso indica o quê? Que o arco que eu vou considerar é o arco do quarto quadrante. Qual é o arco do quarto quadrante cuja tangente vale menos raiz de 3? É menos π sobre 3. Eu vou deixar como exercício para vocês esboçarem o gráfico das funções arco secante de x, arco cossecante de x e arco cotangente de x. É bom para vocês treinarem essa habilidade de como determinar a inversa. O que vai te ajudar a estabelecer o gráfico é exatamente essa informação aqui. A informação dos domínios e conjunto imagem. Veja, a função arco secante de x é uma função definida no intervalo, na união dos intervalos, né? Menos infinito a menos 1, união com 1 a mais infinito, com valores na união 0 π sobre 2 e π sobre 2π, aberto em π sobre 2. Então, o que você tem que fazer aqui? Pegar o gráfico da secante de x, olhar para ele quando x estiver neste conjunto. Você vê que esse conjunto representa o conjunto imagem da função secante. Então, o arco secante você vai estabelecer a partir dessa informação aqui, ó. Tá? Da informação do conjunto imagem. Então, você vai pegar os arcos que estiverem neste conjunto aqui. Estes arcos é que vão estabelecer os valores da função arco secante de x. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem esses gráficos. A mesma coisa para a função arco cossecante de x. Tá aí? No caso do arco cossecante, você vai considerar quais arcos cuja cossecante é um valor especificado, valor específico dado. O valor específico dado vai estar aqui nesse conjunto. Os arcos que você vai estar buscando vai ter que estar aqui nesse conjunto. Note que esse conjunto aqui é a união dos arcos que estão no primeiro quadrante e com os arcos que estão no quarto quadrante. Tá? No caso da secante, você vai considerar os arcos que estão no primeiro quadrante, união com os arcos que estão no segundo quadrante. De novo, você vai se guiar pela informação que te dá aqui o domínio contra o domínio. O domínio, da mesma forma que a tangente, o domínio da mesma forma que o arco tangente, o arco cotangente tem domínio no conjunto R. E o conjunto imagem vai ser 0π. Então, você vai se guiar aqui nessa informação para você estabelecer, então, o gráfico do arco cotangente de x. Vamos agora determinar, então, todas as funções trigonométricas de alfa, sabendo-se que o arco seno de 2/3 é igual a alfa. Foi dado que o alfa é o arco seno de 2/3. O que isso significa? Que o seno de alfa é igual a 2/3. Como 2/3 é um número positivo, então o alfa está entre 0 e π sobre 2. Está nesse conjunto aí. Tá? Primeiro quadrante. Então é um ângulo agudo. Eu vou então, portanto, construir um triângulo retângulo de ângulo agudo alfa. E como eu quero que o seno de alfa seja igual a 2/3, então qual que é a dica aqui? Você constrói um triângulo retângulo que tenha cateto oposto igual a 2, cateto oposto ao ângulo. Se eu estou chamando esse ângulo de alfa, quem é o cateto oposto a ele? Está aqui, ó. E a hipotenusa igual a 3, porque o seno de alfa, por outro lado, não é cateto oposto sobre hipotenusa? Não é essa a relação trigonométrica no triângulo retângulo?
Então, a hipotenusa do seu triângulo retângulo, portanto, será 3. Então, feito isso, você consegue achar todas as outras funções trigonométricas. Cosseno, tangente, secante, etc. Claro que para achar as outras, nós temos que encontrar o valor desse cateto aqui, ó, que eu vou chamar de x. Tá? Pela relação de Pitágoras, você sabe que 9 é igual a 4 mais x ao quadrado. Ou seja, o x, você já tira que ele vale a raiz de 5. Então pronto. Agora calcula, né? O cosseno alfa é quem? É o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 3. Ou seja, raiz de 5 sobre 3. A tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tanto faz, você que escolhe. Tá? No caso aqui, usando o cateto oposto, 2, sobre o cateto adjacente, que é a raiz de 5, já te dá direto o valor da tangente de alfa. Tá? Aí, se você racionaliza, isso é o mesmo que 2 raiz de 5 sobre 5. A cotangente de alfa vai ser o inverso da tangente, portanto, raiz de 5 sobre 2. A secante de alfa vai ser o inverso do cosseno, né? Portanto, 3 sobre raiz de 5. Se você racionaliza, 3 raiz de 5 sobre 5. E a cossecante de alfa, que é o inverso do seno. O seno eu sei que vale 2/3, então o inverso disso é 3/2. Então pronto. Já calculamos aí as 6 funções trigonométricas de alfa. Próximo exemplo. Encontre a secante do arco tangente de x sobre 3. Então, solução. Seja θ o arco tangente de x sobre 3. O que você quer calcular? A secante de θ. Né? Porque se você está chamando esse cara aqui de θ, então você está querendo calcular a secante de θ. Bom, mas o θ ser o arco tangente de x sobre 3, isso me dá o quê? Que a tangente de θ é x sobre 3. Suponha x positivo. Então, eu vou construir um triângulo retângulo de ângulo agudo θ. Como eu sei que a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente, então eu vou criar um triângulo que o cateto oposto a ele seja x e o cateto adjacente seja 3. Tá certo? Claro que eu preciso de achar o valor da minha hipotenusa, que eu vou chamar de y. Então, quem é a minha hipotenusa y? A gente sabe que y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais 9. Como y é medida de segmento, então eu vou considerar a parte positiva mais raiz de x ao quadrado mais 9. Ok? Então pronto. Agora eu posso calcular a secante de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 3, sobre a hipotenusa, que é raiz de x ao quadrado mais 9. Certo? Então, a secante de θ vai ser quem? O inverso disso. Portanto, a raiz de x ao quadrado mais 9 sobre 3. Então, está aí a secante de θ
vale a raiz de x ao quadrado mais 9 sobre 3. Aí, o exercício que eu passo para vocês é x menor do que zero, tá? Porque aqui, ó, eu supus o x maior que zero e daí eu criei um triângulo retângulo cujo cateto tem a mesma medida positiva x positivo, tá? Porque eu estou aqui supondo o x positivo. E se o x fosse negativo? Não teria problema nenhum, né? Porque se o x fosse negativo, então você estaria querendo calcular o arco cuja tangente é um número negativo. Então, o que acontece neste caso, quando o x é negativo? Qual é a conclusão? Deixo para vocês, como exercício, fazer a análise dessa possibilidade, ok? Bom, então, com isso a gente termina esse assunto de funções trigonométricas inversas. Nossa próxima aula nós vamos aprender como derivar essas funções trigonométricas inversas, tá? Então, por hoje é só, um abraço, até mais.